Fala galera, beleza? Bora aí para mais uma aulinha de métodos 2, de equações diferenciais. Hoje nós vamos iniciar agora a tratar das EDO de ordem mais alta, beleza? Então, nós já discutimos aí até a seção 1.7, as EDO de primeiro grau, não é isso? De ordem 1. E agora nós vamos para a ordem mais alta, tá bom? Na verdade, a gente vai fazer algumas continhas, né? Com EDO de ordem 2, tá bom? Mas vamos começar aí fazendo de maneira generalista, só para a gente pegar um pouco a ideia, tranquilo? Então, bora lá. Então, uma EDO aí de ordem N, a gente pode escrever ela de maneira generalista com essa carinha, tá bom? Então a gente tem coeficientes aqui que podem depender, né, de x, não precisa ser necessariamente constante, então é a maneira mais geral da gente escrever essa DO. Então a gente tem o termo de maior derivada, né, uma derivada de ordem n, tá bom? E aí a gente tem uma EDO com essa carinha igual a uma f de x, tá certo? E aí, quando a gente tem a SF de x com diferentes possibilidades, a gente dá alguns nomes especiais. Então, por exemplo, tá bom? Quando esse f de x aqui nosso, ele é nulo, né? Ele é zero, e eu tenho SDO aqui do lado esquerdo igualado a zero, a gente chama geralmente esse tipo de equação diferencial de equação homogênea, tranquilo? Caso contrário, né, se você tiver aqui uma funçãozinha, né, que não for nulo, então a gente diz que essa equação é não homogênea, ou outra palavrinha também muito utilizada no livro, chama ela de uma EDO completa, tá bom? Então, no caso de f de x diferente de zero, uma EDO completa ou não homogênea. De f de x igual a zero, a gente vai chamar de EDO homogênea, tranquilo? Beleza. Aí, a gente vai fazer a seguinte brincadeira, ó. Suponha, então, que nós estamos tratando, então, de uma EDO completa, por simplicidade já vamos pensar assim, como é que se resolve esse trem aí, tá bom? Então, para a gente resolver uma EDO, né, de ordem N, então, as ideias que a gente vai trabalhar, vocês podem aplicar para mais ordens, só dificulta as contas, mas a ideia é a mesma. A maneira de resolver é o seguinte, primeira coisa, a gente vai resolver primeiro a EDO homogênea, tá bom? Então, volta lá para ver, ó, EDO homogênea, f de x igual a zero. Então, ó, o primeiro passo é, vamos pegar a nossa EDO original, que aparecer, e vamos esquecer essa função, vamos colocar no lugar dela um zero. Então, a gente vai resolver, o primeiro passo vai tentar resolver essa EDO no caso mais simples, tá bom? Quando ela é homogênea. Essa aqui vai ser o nosso macetinho. A gente vai resolver primeiro a homogênea. E quando a gente faz isso, já que a gente está supondo que a EDO que apareceu para a gente ela é completa, a gente vai chamar essa EDO homogênea de complementar. Entenderam, pessoal? Então, se você pegar se deparar com uma EDO que ela já tiver igualada a zero, né? Não tiver esse f de x, ela já é homogênea, beleza. Mas se ela não tiver, ela tiver uma funçãozinha do outro lado da igualdade, aí ela é uma EDO completa, nós é que vamos forçá-la a ser homogênea. E quando nós fazemos isso, nós chamamos de EDO complementar. Tranquilo? Então, são nomenclaturas que é legal vocês irem decorando, porque a gente vai usar elas na hora de falar da solução. E aí vocês têm que remeter para a EDO que a gente está falando. Então, beleza. Então, a gente vai pegar o f de x e vai fazer a zero. Então, a gente vai, ó, ficar, tá vendo, ó, com essa EDO aqui homogênea, que a gente agora está chamando ela complementar, porque não é a EDO que a gente quer resolver, na verdade, tá bom? A gente vai resolver essa porque ela é mais simples. E aí, quando você fez f de x igual a zero, o segundo passo, a segunda coisa que você tem que fazer, então, é encontrar n funções linearmente independentes. O que você está falando, professor? Muito simples, olha só. Se a minha EDO de interesse ela é de ordem n, quer dizer que ela tem n derivadas, significa dizer que eu tenho n funções que são linearmente independentes. Então, daqui a pouco eu volto nesse linearmente independente, mas vem lá da álgebra linear, né? Tá bom? Então, são linearmente independentes que satisfazem simultaneamente
EDO aqui, tá bom? Então, se eu tiver N funções linearmente independentes, eu vou colocar aqui dentro dessa EDO, elas também vão zerar a EDO. Aqui elas vão ser raízes, vamos dizer assim, dessa EDO, vão ser soluções, tá bom? Depois a gente volta no que é esse trem aqui. Então, ó, o que acontece? Considerando, então, se eu tenho uma de ordem n, então, e numericamente é bem simples, então, se eu tenho uma EDO de ordem 2, quer dizer que eu tenho a segunda derivada, então eu vou ter duas funções que são soluções linearmente independentes, pelo menos aí, né, que a gente vai fazer. Então, qual que é a solução geral, então, da parte complementar, ou seja, para a EDO homogênea? É a gente fazer a combinação linear das minhas soluções, tá certo? Então, se eu devo ter N soluções, então a minha solução geral, então cuidado, tá bom? Se você encontrar uma solução, que a gente viu que dá certo, duas soluções, elas separadamente não é a solução geral. A solução geral é a combinação linear de todas as soluções, tá certo? Então, se eu tenho uma EDO de ordem 2, então eu tenho duas soluções linearmente dependentes. E a solução geral, que a gente vai representar por YC, quer dizer, a solução geral da complementar, tá bom? Da função complementar, ela é a combinação linear, assim que a gente fala, tá bom? Então, quer dizer que eu vou ter uma constante aqui que vai ser determinada devido às condições de contorno, que a gente vai usar em nosso problema, tá bom? E a gente vai pegar uma constante C1 com Y1, mais a constante C2, Y2, até a enésima solução que a gente encontrou. Não se preocupe, tá bom? Eu vou fazer uns exemplozinhos, aí na prática isso aí tudo fica facinho. Só que vamos fazer um pouquinho de teoria, de maneira bem rapidinha, tá bom? Então vamos chamar essa solução geral da função complementar. Então, a função complementar vocês têm que ter o cuidado, tá bom? A gente vai aprender a encontrar essas soluçõezinhas e depois é fácil. Encontrou ela, junta tudo, somando aí, né, essa superposição. Então, esse aqui é chamado de princípio da superposição, tá bom? Então, é simplesmente dizer que a solução geral é a soma das outras soluções, de todas as soluções linearmente independentes, tá bom? Então, tem que ser linearmente independente, tá bom? Beleza. Então, ó, se a EDO original já for homogênea, aí acabou o nosso trabalho, tá bom? Porque o que eu falei? Se ela não for homogênea, a gente vai forçar a ser homogênea e vai tentar encontrar essa função complementar. Achamos uma solução para minha EDO. Aí depois a gente vai ter que ter mais um trabalhinho. Tá vendo ela lá, ó? Se a gente tiver lá com a original, a gente vai ter que encontrar complementar. E depois que a gente encontrar complementar, que vai dar um trabalhão gigantesco, tá bom? A gente vai tentar encontrar uma solução particular que satisfaça a nossa f de x. Então é bem simples a ideia. A gente vai lá no chutômetro, né? Vai ter uns chutes inteligentes que a gente fala, mas é chutômetro, tá bom? E tem as técnicas pra gente, né, tentar achar, mas não é um método, tá bom? É meio que chutômetro, e se vira nos 30. Mas aí, no final das contas, a solução geral para uma equação completa, a gente vai ter que então ter a solução, tá vendo? Olha lá, o princípio da superposição de novo, ó. Vai ser a solução da complementar, que é da homogênea, mais essa solução particular que você encontrou para satisfazer a f de x particular. Esse que é o lance aí, tranquilo? Mas se a gente já se deparar com uma equação homogênea, então essa própria solução complementar que você aprendeu a calcular, ela já é a própria solução, tá bom? Então, é bem simples. Se você se deparar com uma solução, com uma equação homogênea, o método de solução já para aqui. Se você pegar uma completa, você vai ter que resolver a função complementar e ainda procurar no chutômetro uma função particular que satisfaça sua f de x. Essa aqui é a metodologia básica, beleza? Então não tem segredo não, bora lá, vamos seguindo. Então, ó, o que é importante? Deixa eu voltar aqui, ó, nessa soma. Eu falei para vocês que nessa complementar, cada uma das soluções que eu tiver encontrando para resolver o meu problema tem que ser linearmente independente. Então, essa mesma lógica que eu faço para complementar, para poder construir uma combinação, né, uma superposição de soluções, tem que ser aplicada também para a solução geral, que eu botei um Gzinho aqui intencional, tá bom? Já coloquei ele bem intencional para a gente poder fazer, ó. Tá certo? Então, a solução geral
também tem que ser uma combinação linear das outras soluções. Então, essa solução complementar, ela tem que ser linearmente independente da minha solução da particular, tá bom? Então, dá um trabalho, porque a gente tem que encontrar funções que são linearmente independentes. Tá bom? Mas a gente vai falar aí como é que a gente garante se é ou não linearmente independente. Mas essa aí é uma regra importante para poder garantir que a solução geral realmente foi encontrada, tá bom? Então, se você botar uma solução lá que já está repetida na complementar, você não encontrou a solução geral, tá bom? Então, beleza. Matou isso aí. O que falta para a gente fechar a nossa aulinha aqui? Simplesmente, então, discutir esse trem aí de linearmente independente. Então, o que era lá funções linearmente independentes? Só vem lá da ideia do espaço vetorial, quando a gente falava lá de vetores linearmente independentes. Então, linearmente independente significa dizer que, olha para cá, tá bom? Imagina que você pegou, então, achou a sua solução 1, uma solução 2, até a enésima solução, tá bom? Se a gente estiver falando de uma EDO de segunda ordem, né? Então a gente vai parar na segunda derivada. Então você tem duas soluções, para ficar fácil. Então esquece aqui, ó, você tem duas soluções. Aí você encontrou duas soluções. Então você sabe que a solução complementar é um C1Y1, então um C que você não sabe quem é, você ainda quer determinar, mais um C2. Só que, se elas forem linearmente independentes, então vamos pensar em vetor, que eu acho que é mais fácil de pensar, é aquela ideia de projeção, do linearmente independente. Quer dizer que um vetor não faz projeção no outro. Então quer dizer que eu não consigo encontrar constantes C1 e C2, vamos pensar no caso com duas funçõezinhas só, tá? Para ficar fácil. Eu não consigo encontrar duas constantes C1 e C2, mais aleatório que eu quiser colocar, eu não consigo encontrar de modo que faça essa equação se anular, tá bom? Então, dizer de maneira equivalente que a gente fazia lá para o vetor, que dá uma ideia de projeção, tá bom? É como se fosse um percentual, né? Se eu disser que eu consigo escrever C1 e C2 que anula, quer dizer que uma parte dessa função φ2 pode ser decomposta na função φ1. Entendeu? Então, é a mesma ideia de vetor, né? Quando a gente vai generalizando um pouco essa ideia do espaço. Então, se a gente não consegue fazer isso, se não existe nenhum pedacinho dessa função, né, que pode ser escrita como y1 e vice-versa, quer dizer que a gente nunca vai encontrar uma constante C1 e C2 que faça isso aqui dar zero. Então, a gente diz que essas funções, né, essas soluções y1, y2 até a enésima solução, são linearmente independentes se não existir, né, nenhum conjunto de constantes, eu escrevo aqui como CTE, se não existir nenhum conjunto de constantes que permita que essa igualdade exista. Em outras palavras, eu vou riscar aqui, tá bom? Então, para qualquer C1, C2 ou Cn, isso aqui tem que dar diferente de zero, tá bom? Se for possível encontrar C1 e C2 que dê zero, é porque elas são linearmente dependentes. Ou seja, vamos tirar esquece o vermelho. Se eu pegar duas soluções e eu fizer, por exemplo, escolher aqui C1 igual a 1 e C2 igual a 3, e isso zerar a minha equação, fizer com que essa soma aqui anule-se, quer dizer que esses caras são linearmente dependentes, tá bom? Então, aí dá ruim. Então, vou pegar um exemplo, aí se eu colocar aqui C1 igual a 2, C2 igual a 3, por exemplo, aí você vai descobrir, por exemplo, que Y1 é igual, olha lá, a 3 meios de Y2, tá vendo? Ó? Quer dizer que eu posso escrever Y1 em termos de Y2, isso que é dependência. Agora, se eu não consigo escrever Y1 em termos de Y2, elas são linearmente independentes. Então, a maneira equivalente de dizer isso é dizer que eu não consigo encontrar constante C1, C2, C3 que faça isso aqui se anular. Então, para ser linearmente independente, essa soma, tá bom? Ela é diferente de zero para meu conjunto de constantes, beleza? Espero que tenha ficado claro esse cara aí. Aí, quando a gente encontra as funções, a gente tem que garantir que elas são linearmente independentes. Então, a gente utiliza esse fato, tá certo? Para a gente explorar e garantir que a nossa função é linearmente independente. E aí a gente busca encontrar essas constantes. Então, eu vou fazer aqui de maneira bem geral como é que a gente encontra, então, essas constantes. Então, a gente já vai assumir, que a gente já entendeu, que essas
constante que a gente está utilizando, a gente vai encontrar por meio de condições de contorno. Então, imagine que você tem um problema lá, que o cara já diz as condições de contorno, então, que seja para um ponto inicial. Então, vamos supor, ele diz como é que é o valor da função primária num ponto x igual a zero, e o problema te fala qual que é o valor da derivada no ponto x igual a zero, e assim por diante. Então, note que se eu tenho, então, n, né, uma ordem n, então n derivadas, então eu vou ter n constantes, porque eu vou ter n soluções, não é isso? Então, se eu tenho n constantes, existe esse teorema da álgebra que garante para a gente o seguinte, né, que afirma o seguinte, que se eu tenho n constante, para eu determinar essas n constantes, eu preciso de n equações. Tranquilo? Então, é isso que a gente vai brincar. Então, é a mesma coisa lá. Se eu tenho duas constantes, eu preciso de duas equações para determinar essas duas constantes. Se eu tenho três constantes a ser determinada, eu preciso de três equações, assim por diante. Então, como é que a gente faz? Então, a gente está supondo que eu tenho as condições de contorno, para pelo menos aqui, ó, já que eu tenho para minha principal, eu tenho para pelo menos n menos uma derivada. Porque n menos uma mais essa primeira, eu vou ter n equações, tá certo? Então, a gente pega lá e deriva, tá bom? Deriva essa superposição, né, a minha complementar, e a gente vai derivando a primeira derivada até a enésima menos 1. Então, a gente vai ter n equações agora, tá vendo? Então, perceba que ao fazer essa brincadeirinha, né, e aplicando na condição de contorno, a gente vai ter uma metodologia para encontrar as constantes C1. E perceba que a gente já está impondo que essa combinação é linearmente independente. Então, a gente vai extrair o que significa linearmente independente para a gente via matemática agora. Porque, olha só, a gente aprende lá nas aulinhas de álgebra linear que essas equações, esse sistema de equações, eles podem ser reescritos em forma matricial, concordo? A gente pode enxergar, tá vendo, ó, o C1 até o Cn como um vetor coluna, tá certo? A gente pode enxergar como um vetor coluna, e esses termos de y1, y2, yn, que vão mudando, já que vai ter os y', a gente pode enxergar como uma matriz quadrada. Então, ó, o que a gente faz? A gente vai lá, vai escrever como uma matriz quadrada, e aí é só lembrar, né, que a gente multiplica assim, ó, vou fazer aqui para vocês lembrarem. Vocês verem que vai dar certinho, tá vendo? Ó, a gente vem aqui e multiplica aqui assim, né? Ó. Tá bom? A gente multiplica assim. Então, veja que a gente recupera a nossa equação. Porque olha lá, ó, tem y1 pega C1, mais y2 pega C2, mais y3 C3, blá, 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 até yn pega Cn. Essa linha vezes essa tem que ser igual a essa primeira linha. E aí a gente recupera, tá vendo, ó? A nossa primeira linha. Beleza? Mesma coisa, vou para a segunda linha, ó lá, peguei essa linha por essa coluna. Y'1 com C1, mais Y2 com C2, mais blá blá blá, até Y'N com Cn. Essa multiplicação tem que recuperar Y0'. Então veja que a gente recupera essa segunda linha. Então a gente está só reescrevendo o nosso problema aqui, que é um conjunto de equações na forma matricial. Só que aí, isso fica bem interessante, porque agora a gente cai no colo da álgebra linear e fica bem fácil de enxergar. Então a gente pode enxergar, tá vendo? Ó, essa matrizinha aqui, ó, vou chamar ela de Y, olha lá. Posso chamar ela de Y. Essa coluninha aqui, eu posso chamar ela de C, tá vendo? Ó, essa outra coluna aqui eu posso chamar de Y0, tranquilo? E aí a gente consegue enxergar, tá vendo? Ó, que eu tenho um produto matricial de uma matriz Y por ser igual a Y0. Ou se ficar muito ruim de enxergar, né? Por causa que mudou as letrinhas, eu vou escrever de maneira mais simplificada. Ó. Eu tenho uma matriz A, que eu estou chamando esse cara aqui de A, então. Uma matriz X e uma matriz B, que é a minha resposta lá nas condições de contorno. Tá vendo? Ó? Então, eu tenho como encontrar a minha matriz C. Eu consigo encontrar os meus
coeficiente usando uma operação de matriz bem simplesinha. Então, a gente pega um problema que parece complexo e reduz para um problema matricial molinho, mamão com açúcar esse trem aí. E aí, como é que a gente resolve? Olha que coisa legal que vai surgir daí. Então, aqui eu da para frente eu deixei para fazer a mão, que vai ficar bem mais simples. Eu vou fazer com o meu AX igual a B, tá bom? Aí vocês fazem com essas letrinhas aí. Então, ó, agora, então o X é as minhas constantes, meus coeficientes ali que eu quero determinar. Então, olha lá que coisa legal. Quando eu faço isso, eu vou ter, então, AX, olha lá, o meu X é os meus coeficientes igual a B. Então, para eu determinar o X, é importante que A seja inversível. É o único jeito de eu conseguir resolver esse problema. Tá vendo? Então, como é uma revisão, vou poder dar uma corridinha aqui, mas espero que isso traga a luz para a cabeça de vocês. Ó. Então, A tem que ser inversível para eu conseguir encontrar esses constantes, né? Esses coeficientes. Eu estou com constante na cabeça porque é o primeiro caso que a gente vai trabalhar os coeficientes constantes, tá, gente? Mas os coeficientes. Então, é necessário que A seja inversível para a gente conseguir resolver esse problema. Então, ó, precisa existir A menos 1, tá bom? Porque se existir A menos 1, então a gente vai ter AX igual a B. Então, eu posso, tá vendo? Ó, multiplicar aqui por A menos 1. Posso multiplicar aqui por A menos 1. Tá vendo? Ó? Quem que é A menos 1 com a gente aprende lá que isso aqui é a matriz e identidade. Aqui é X, correto? Então, aqui é A menos 1B. Tá vendo? Ó? Então, eu tenho como encontrar os meus coeficientes. Então, é imprescindível que essa matriz que contém as soluções e suas derivadas seja inversível. E, então, isso está claro para a gente que essa é a condição necessária, já que a gente quer encontrar os C, e a gente já está supondo que são linearmente independentes, então de maneira bem direta. Então, esse cara aqui ser inversível, esse conjunto aqui, é o mesmo dizer que o determinante de A, né, assim que a gente fala, para existir o A menos 1, é imprescindível que o determinante de A, então, ó, seja diferente de zero, tá bom? Então, essa aí é a bobeirinha que a gente usa. E então, a gente escreve e chama essa condição, que é de álgebra linear, não tem nada de novidade, tá bom? A gente chama essa condição aqui de Wronskiano, tá bom? Acho que escreve assim, Wronskiano. Tranquilo? E aí é isso que a gente busca. Então, se a gente quer, tá bom? Encontrar os coeficientes, a gente pode utilizar esse método de matriz para encontrar os coeficientes, mas o que eu estou falando agora, além de dizer, percebeu? É mais importante. Eu estou falando que a gente pode encontrar os coeficientes e que o fato, então, né, agora da matriz ela ser inversível, só vai acontecer se o determinante for diferente de zero. E isso garante para a gente, vou escrever aqui também, então, para vocês não esquecerem, que as soluções que a gente escreveu, né? As soluções que a gente está escrevendo, elas são linearmente independentes. E é fácil até de ver na próprio determinante. Vamos escrever lá, ó. Então, se a gente pensar aqui, ó, que a gente quer, então, vamos chamar de Wronskiano, vamos representar pela letra W aqui, ó. Então, vamos representar W. Então, se a gente escrever o Wronskiano aí, ó, pela letra W, tá o Wronskiano igual ao determinante, que é o que a gente acabou de aprender, y1, y2, yn, y1, y2 linha, yn linha, até y an menos 1, y2 an menos 1, yn an menos 1, determinante desse trambolho, a gente está falando que isso aqui tem que ser diferente de zero. Então perceba, vamos pegar aqui por hipótese bem simples, tá bom? Suponha aí, ó, que
esses caras sejam todos linearmente dependentes. Vocês vão já ver que vai dar pau, olha lá, ó. Se for linearmente dependente, quer dizer basicamente que a gente consegue reescrever cada uma dessas funções, não é isso? Em termos da outra. E aí vai ficar simplesmente a diferença aqui por uma constantezinha nessa linha. Então, basicamente, é como quando a gente derivar, vai ficar duas linhas iguais aqui. E aí, imagine, duas linhas iguais, a gente tem o determinante nulo. Uma maneira bem simplória de tentar pensar, tá vendo? Então, ó, dizer que o determinante, né, daquela matrizinha lá que a gente construiu com essas derivadas, que a gente agora está chamando com o nome bonitinho de Wronskiano, é dizer que as funções, né, soluções, se isso for verdade, as soluções são linearmente independentes, tá bom? Então, isso aqui representa soluções linearmente independentes. Tranquilo, pessoal? Então é isso, independente. Então é isso aí, pessoal, que eu tenho para vocês hoje. Nos vemos na próxima aula.